Shalom, meus amados. Acho que esse vídeo aí é um dos vídeos mais esperados do canal, né? Muitas pessoas estão aguardando eu gravar esse vídeo, estão me mandando mensagem, mas eu considero esse vídeo o vídeo mais importante aqui desse canal, tá? Já peço agora para você que me ouve e me assiste aqui, divulgue esse vídeo, porque você não vai encontrar ninguém falando desse assunto da forma que eu vou abordar hoje aqui, em lugar nenhum do YouTube, tá? Dessa maneira não. E é 100% Bíblia, não vou usar nada aqui da minha opinião, não vou falar nada daquilo que eu penso, do que eu acho, mas eu vou usar 100% Bíblia, a palavra de Deus, tá ok? Também no hebraico, principalmente. Tá? Então já peço que você dê um like no vídeo, por quê? Porque eu vi que quando o vídeo que tem maior número de like, o YouTube divulga ele porque acha o assunto pertinente. Então, se você, né, tiver interesse de propagar essa mensagem aqui que eu vou falar hoje, nos ajude com isso aí, tá? E é de extrema importância, muito importante mesmo. É o vídeo, volto a repetir, o vídeo mais importante desse canal e não dá para abordar esse assunto que eu vou falar hoje em um único vídeo. Esse vídeo já vai ficar um pouco longo e eu vou ter que dividir isso em 2 ou 3 vídeos, tá? Vou tentar dividir em 2 ou 3 vídeos. Porque eu tenho alguns vídeos que eu vou ter que pôr aqui algumas imagens, alguns vídeos para exemplificar o que eu estou falando aqui. E alguns vídeos vão ter umas imagens um pouco pesadas e talvez o YouTube possa bloquear. Não sei se você entende o que eu estou a dizer aqui. Então, talvez o YouTube possa bloquear. Então, eu vou dividir, vou fazer isso em 2 ou 3 vídeos e vou deixar talvez o último vídeo com as explicações finais e os vídeos. Vamos ver, né, se dá para fazer assim. Então, vamos lá. Esse vídeo é sequência dos anteriores. Se você não pegou os anteriores, você vai ficar um pouco perdido no que eu vou estar falando aqui, tá ok? Porque essa é uma sequência de estudos, tá? É uma sequência de estudos e os últimos vídeos, o que eu estou fazendo? Eu comecei em Gênesis, os primeiros estudos, passei por Gênesis, vim nas profecias das 70 semanas de Daniel, gravei alguns vídeos especiais de alguns assuntos atuais para chegar nesse assunto aqui que eu vou estar falando hoje. Tá? E comecei a fazer um resumo do livro de Apocalipse. Tá? Cheguei no livro de Apocalipse a fazer um resumo dele. Tratamos alguns assuntos sobre alimentações, algumas questões e chegamos no Apocalipse. Nos últimos 2 vídeos, que tem a numeração, né? 1, 2, 3 até 17, 18 aí, eu tratei de onde estiverem os corpos, aí se ajuntarão os abutres. Então ali eu falei das questões espirituais, relativa que o livro de Apocalipse que eu falei que eu acredito, e eu vou falar porque eu acredito, porque o nosso Criador ele não é um Deus de coisas ocultas, ele é o Deus da luz, né, que nos revela. E o próprio livro de Apocalipse significa o quê? Tirar das trevas, tirar das sombras, né? Retirado das sombras. Então, retirar as sombras. Então, o propósito do livro de Apocalipse não é esconder nada, é revelar. E eu acredito que o livro de Apocalipse, sim, é cronológico. Então, essas questões que eu vou tratar aqui, se você não tem um entendimento tudo para trás sobre todas as questões relativas ao formato da Terra, as questões que o mundo oculta de nós, né, dos governos e todas as questões que eu tratei, você não vai entender a linha de raciocínio, tá bem? Então, se você não assistiu, volte e assista os vídeos atrás. E divulgue esse vídeo para todas as pessoas possíveis. Porque o que eu vou tratar aqui é exatamente o quê? A parte do resumo que eu vou entrar, porque eu já fiz um resumo do livro de Apocalipse, um resumo, tá? Eu não tratei as partes, eu fiz um resumo cronológico e parei no capítulo 8 e 9. Então, minhas anotações estão aqui. Parei no capítulo 8 e 9, que são as 7 trombetas, tá? Capítulo 8 e 9 são as 7 trombetas e eu falei sobre elas no vídeo anterior. Esse não seria o assunto de hoje, tá? O assunto de hoje, eu vou resumir aqui o capítulo 10 e 11, que é a sequência cronológica, tá? Que é posterior às 7 trombetas. Então, do capítulo 1 até o capítulo 8 e 9, eu resumi nos vídeos anteriores. E do capítulo 10 em diante, que eu creio que é uma ordem cronológica, do capítulo 10 para frente vai acontecer depois das trombetas, tá? Após as trombetas. Então, no capítulo 10, mostra-lhe a visão dos anjos, do grande anjo, os 7 trovões, né, que falam,
né? E para João algo importante, e fala para ele, sela, porque não é para agora, não é para falar, né? Sela as palavras dos trovões, e dá um livrinho, o grande anjo, né? Que eu creio que é o nosso Mashiach, que está ali, com um pé sobre a terra e outro pé sobre os mares, e ele passa esse livro, que é doce na boca e amargo no estômago, tá? Esse é o capítulo 10. Capítulo 11 entra já na questão da medição do tempo, que é uma sequência, né? Ele entra já, depois logo que ele come o livrinho e percebe que ele é doce na boca e amargo no estômago, ele também recebe o arcano para medir, né, o templo e o santuário, e o Senhor fala para ele que aquela medição, né, é para fazer de uma determinada maneira, porque há um tempo dos gentios para se cumprir, dos goíns. Então, o tempo dos gentios ainda está se cumprindo ali até aquele momento. E o que acontece? É que no capítulo 11 aparecem as duas testemunhas, tá? As duas testemunhas que, né, a gente entende ser Moisés e Elias, tá? Não vou entrar no mérito desse assunto, porque o assunto que eu vou tratar a partir de agora é outro. Depois eu vou voltar a falar sobre assuntos específicos que eu estou tratando aqui nesse resumo, tá? Porque o assunto que eu vou tratar hoje é um pouquinho mais controverso, tá? Porque eu não vejo nada no YouTube disso. Então, não vou entrar no mérito hoje das duas testemunhas, duas oliveiras, tá? Depois eu vou falar sobre isso. E no capítulo 12 também, aí acaba o capítulo 11, as duas testemunhas morrem, elas depois ressuscitam, né? E são assuntos aos céus, elas vão profetizar por 42 meses, ou um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou 1260 dias, que é o mesmo período de tempo, que é esse período que vai durar todo esse tempo de julgamento. Nesse período também, que as duas testemunhas estavam profetizando, que vai acontecer a questão da perseguição, que é o que eu vou tratar hoje aqui. Porque eu já tratei atrás aí as questões da inversão do campo magnético. Agora, olha só, no capítulo 12 tem o sinal, né, da mulher e do dragão, tá ok? E é aqui que a gente começa um pouco do assunto. Capítulo 12, eu não vou tratar ele todo, mas eu não vou tratar ele especificamente, eu vou ter que gravar um vídeo depois só sobre o capítulo 12 de Apocalipse, porque eles dizem que o capítulo 12 é como se o livro de Apocalipse acabasse no capítulo 11, o capítulo 12 fosse um resumo, e depois o 13 em diante seria detalhes, né? Mas eu não acredito assim, eu acredito que é sim uma ordem cronológica, tá? É uma ordem cronológica, e eu vou explicar algumas coisas, e inclusive nesse vídeo aqui eu quero retratar algo que eu gravei no vídeo número 4, se não me engano, que eu falei sobre as 70 semanas de Daniel. Eu falei algo lá, tá? E eu não vou deletar o vídeo, mas eu peço perdão porque eu falei algo que depois eu discordei de mim mesmo, né? E estou admitindo que algo que eu falei lá não foi bem, não é bem da forma que a Bíblia nos mostra, né? E depois eu vou explicar sobre essa questão. Agora, olha só. Não estou falando que o vídeo todo, número 4, não. Mas tem uma pequena questão no vídeo número 4 que eu gravei das 70 semanas de Daniel, que eu disse sobre a questão do anticristo, que a profecia não é sobre o anticristo, realmente ela não é. O foco da profecia das 70 semanas de Daniel, do capítulo 9, é o Mashiach, o Senhor Jesus. Porém, tem um trecho ali, né, numa ordem cronológica, que faz uma pequena referência ao anti-Mashiach, o espírito do anticristo, tá? Mas ele retorna depois a falar sobre o Mashiach. Na realidade, não faz uma referência sobre o anticristo, mas faz a referência sobre o povo do anticristo. Ele não fala do anticristo, mas fala sobre o povo que terá o espírito do anticristo. É o povo dele, do príncipe que haverá de vir. Então, ele faz essa referência, que esse povo do anticristo é o povo que ia destruir o santuário. Isso foi lá no ano 70, General Tito, tá? Vocês vão entender por que eu estou fazendo essa retratação aqui do vídeo 4, tá? Se você não assistiu, assista lá o vídeo número 4, que eu falo sobre as 70 semanas de Daniel, que eu falei que não tem ali o anticristo, na realidade não fala sobre a pessoa do anticristo, ali fala, né, tem um momento que fala do povo, do príncipe que haveria de vir, né? Quebrar para cumprir essa questão, o povo do príncipe que haveria de vir do outro príncipe, né? O príncipe, né, das trevas, vamos dizer assim, trevoso. Então, capítulo 12 é o resumo, não é um resumo, aliás, não é um resumo de nada, ele é uma sequência cronológica, mas o capítulo 12 às vezes é difícil de entender, por quê?
porque as pessoas querem tratar ele como se fosse algo resumido, mas não é. É porque no capítulo 12, João, ele passa aqui a ter uma visão do céu no capítulo 10, no capítulo 11 e no capítulo 12, João está tendo uma visão celeste. Nós estamos no tempo e o que ele vê no céu é fora do tempo, é fora do Cronos. E o capítulo 12 é todo esse resumo fora do Cronos. É fora do Cronos. Então por isso que há essa confusão, mas ele é fora do Cronos para a visão de João. É como se João estivesse vendo tudo ao mesmo tempo. Como se estivesse vendo tudo ao mesmo tempo ali. Só que depois João pega no capítulo 12, mesmo que veja tudo ao mesmo tempo, o passado, o presente e o futuro, ele coloca aqui na ordem cronológica. E o capítulo 12 ele mostra a questão do dragão, que é Rassatã, a Bíblia nos fala ali, que é a antiga serpente, se chama Diabo Satanás, e fala sobre a questão que esse dragão, né, que ele aí há uma guerra no céu, que é bem no momento dessa inversão do campo magnético, dessas questões dos demônios sendo liberados, vai haver sim guerra nos céus e Satanás vai ser arremessado na terra nesse período. Por que ele não está na terra? Porque a palavra de Deus em Efésios, em vários outros textos, diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra potestades, dominadores, exousias, né? Forças, autoridades, forças espirituais do mal nas regiões celestes, está em Efésios 6. Então ali já, né, mostra a questão que a nossa luta é nas regiões celestes. Lá no Daniel também você vê isso, né, quando o anjo vem trazer mensagem a Daniel, ele no meio do caminho na região celeste, ele trava uma batalha. Então nossa luta não é contra carne e sangue, não é na região terrena, é na região dos céus para a terra. Então Satanás ainda se encontra ali, e ele ainda é o acusador dos nossos irmãos, que está lá em Apocalipse, ele continua sendo acusador, que nos acusa de dia e de noite. Porém, agora nós temos um advogado que está à direita de Deus. Está lá em Atos 2, que o nosso Senhor Yahushua Mashiach venceu e se assentou à direita do Deus Pai, do Abba. Amém? E ele hoje advoga a nossa causa nos céus, e o Ruach Kadosh, o Espírito Santo, é o Consolador que nos guia em toda a verdade e intercede por nós na terra com gemidos inexprimíveis partindo de nós. Então nós temos um intercessor na terra que junto aos céus leva ao nosso Senhor, o Senhor Jesus, ou um Mashiach, né, que intercede por nós diante de Deus. Então antes do Senhor Jesus nós não tínhamos um advogado. A Satã podia acusar livremente, e para que tudo fizesse justiça ele precisava atuar aqui. Então ele fazia dois papéis, né? Um de advogado e de acusador. Só que hoje nós temos um justo e verdadeiro juiz e um justo advogado, que é o Senhor Jesus. E essa guerra aqui de Apocalipse 12, Satanás vai ser lançado sobre ele. Ele vai sair do seu domínio dos céus, e os céus vão fazer festas por isso, e ele vai ter pouco tempo aqui na terra para atuar junto ao falso profeta, né, e ao anticristo, que é o assunto que nós vamos estar tratando aqui. Então, até aqui então, um resumo, por isso que eu falei que o vídeo ia ficar um pouco longo. Não entrei no mérito do capítulo 12 inteiro, mas como eu falei, é uma ordem cronológica. Então, depois de toda a inversão do campo magnético, a libertação dos demônios e dos anjos caídos, que vão ser libertos nas trombetas, nos capítulos anteriores, capítulo 10, 11 e 12, resumindo, são visões espirituais que ele tem, então ele está fora do Cronos. Mas aí o Senhor, no capítulo 12, começa a trazer de volta para o Cronos, para a visão, né, do que está acontecendo no momento, das duas testemunhas ali, e depois o capítulo 12. E ele vê como se fosse fora do tempo e dentro do tempo. Então, tudo ao mesmo tempo, tudo ao mesmo momento, que às vezes é difícil para a gente ter esse tipo de compreensão, capítulo 12. Por isso que essa confusão toda no capítulo 12. Mas é cronológico, tá? E no capítulo 12 aqui você vê que Satanás é precipitado na terra e ele começa a perseguir. Então, ali no capítulo 12 começa a perseguição. Né? No capítulo 12 já está instaurada a perseguição, capítulo 11 e o 12. Ali ele mostra a atuação das duas testemunhas dentro da perseguição, e no capítulo 12 ele mostra fora do Cronos toda a questão da perseguição, tá? Com os descendentes, né? Os que ficaram, né, aqui vivos, tá? Os que ficaram vivos, que ali ele tem uma referência ao Mashiach, né, que é o varão, ali que ele se trata é o Mashiach, né, que veio dessa mulher, que é todo o povo israelita, na história, né, desde Gênesis até Apocalipse. Então ali está falando, a mulher são todos os povos que têm a semente israelita, seja eles judeus ou não. Então a mulher é esse sinal, né, esse sinal dos 12
patriarcas, dos 12 apóstolos, não é tudo junto, é todo o povo de Yahweh na terra. A mulher é isso, tá? E o dragão é o contrário disso, que é todo o povo, né, que não tem, né, o sinal do Mashiach, ou que não tem a ligação ainda com o Mashiach, né, com o nosso Senhor Jesus, que está ainda no esquema, né, trevoso, das trevas, é um esquema. Então aqui entra uma questão muito importante a gente entender, que é o controverso que eu vou falar aqui. Na Bíblia, né, nós temos aqui em Apocalipse falando de um dragão, e esse dragão ele já fala aqui, que explica que é Satã, que é o acusador dos nossos irmãos. Depois entra no capítulo 13, que é o que eu quero tratar aqui. E no capítulo 13, que fala sobre, né, o dragão, a besta e a marca da besta. Ok? Que isso é vamos dizer assim, é o capítulo mais mal traduzido da Bíblia. É o capítulo mais mal traduzido da Bíblia. Muito mal traduzido e se perdeu muita parte da interpretação aqui. E tem um monte de vídeo na internet falando sobre a questão da marca da besta e tal. A marca da besta esperando o chip e tal. Tudo bem, né? Que possa haver sim uma marca externa e tudo. Eu já falei que eu não discordo disso. Mas o básico não é isso. Não é uma questão de coisa externa, mas é uma questão espiritual. É mais uma questão espiritual do que algo, uma marcazinha na mão, uma marcazinha assim, um chip, alguma coisa assim. Até porque pela inversão do campo magnético, né, por tudo aquilo que a gente já tem estudado e visto, esse apagão que vai acontecer, boa parte daquilo que é elétrico, eletrônico, vai se perder, né? Carros, o mundo como nós conhecemos hoje vai sofrer uma radical mudança. Uma mudança completamente radical. Então, pergunta, como que vai acontecer então a questão? Né? Se não vai haver um mundo como nós conhecemos hoje, né? Vai dar um restart. Vamos perder muitas coisas. Talvez boa parte da tecnologia que nós temos, nós vamos, né, ter uma perca dela. Não sei se total ou parcial, mas vai haver, vai. Então, mesmo que seja parcial, parte do mundo, ou como a Bíblia nos diz, 33% da população, o caos total instaurado, mesmo que tenha a melhor tecnologia, é impossível restabelecer essa tecnologia em 3 anos, tá? Não tem possibilidade. Então, falando tecnologicamente, porque eu sou da área de tecnologia, eu posso falar um pouco sobre isso. Então, restabelecer uma tecnologia depois de todo um apagão, de uma inversão magnética, de todo um caos que vai acontecer na Terra, né? Parte das águas, parte dos mares, terremotos abalando cidades inteiras, a Terra vai se mover toda. Então, todo esse juízo que vai haver antes da perseguição, tá? Porque vai haver toda uma sequência de juízo antes dessa perseguição. E vocês vão entender aqui por quê. Então, depois de toda essa cronologia do que vai acontecer, da libertação dos demônios e tudo, vai começar uma perseguição. E essa perseguição não será da forma que todo mundo tem falado aí. Que o anticristo vai ter uma tecnologia tal e não sei o quê. Olha, tecnologia nós já temos. O problema é que nós vamos perder ela nesse tempo de caos que vai haver. E não vai ter como restabelecer. Pensa aí, 2 bilhões de pessoas ou mais, né? 58%, mais da metade da população do mundo, tudo morto. Tanto de cadáver, tanto de corpo. Como é que você vai conseguir controlar alguma coisa? Que tecnologia que vai ter, se vai haver perca de muitas das questões elétricas, eletrônicas vão parar de funcionar, muita coisa vai parar de funcionar, então não há possibilidade de ser uma marca com um chip na testa ou na mão e restabelecer isso com uma rapidez estrondosa. Não vejo um pensamento cognitivo correto você pensar isso. Pode ser que haja parcialmente, uma parte, né, do planeta ali, um pedaço ali, possa ter uma parte dessa tecnologia? Pode. Né, mas pelo que a Bíblia nos mostra, é um pouco inviável isso. Então, o que seria essa perseguição? Vamos falar de uma forma mais bíblica. Parar de, né, pensar, não, a marca da besta é o 666, não, já começa por aí. Então, capítulo 13... Para você entender o capítulo 13, eu vou usar uma palavra que eu não gosto aqui, mas vou usar hermeneuticamente falando, né? Hermes, enfim, um grego, né?
não gosto de filósofo, mas ele era um filósofo, então a palavra hermenêutica aí. Mas vamos fazer uma exegese, vamos voltar lá para Gênesis, vamos voltar lá para Bereshit, para Gênesis, para você entender o capítulo 13. Se você não entender essa parte de Gênesis, você não entende o que é a besta, o que é a marca da besta e o que é a perseguição dos últimos dias, como vai ser essa perseguição, sendo que vai estar a terra toda em restart. Tá? Muita gente já morreu, muita coisa já aconteceu e começa então a instaurar uma perseguição. E você vai entender por que dessa perseguição. Tem que ter um porquê. Ah, eu vou perseguir, por que vou perseguir? Por causa de nada? Não. A perseguição vai acontecer por causa de uma profecia que existe. E não tem razão para ter guerra se não fosse essa profecia. E onde está essa profecia? Em Gênesis, capítulo 25. Começamos por aqui. Se você não entender esse texto, você faz toda uma confusão e começa um monte de gente a viajar na maionese, falar de um monte de coisa, porque exaltar muito o homem, essas questões, nada disso. A profecia está em Gênesis capítulo 25, do versículo 21 ao versículo 23. Tá? Que profecia é essa? É a profecia do nascimento dos gêmeos, Esaú e Israel, que é Jacó, Yaakov. É a profecia, e quem deu essa profecia, pastor? O nosso Abba, Yahweh Tsevaot, Senhor dos Exércitos. É ele que fala, por causa do clamor de um pai e de uma mãe. Olha isso. Capítulo 25, versículo 21. E Isaac, buscava Yahweh. Ele foi buscar o Senhor, do seu pai. Que eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, Isaac foi buscar Deus, buscou Yahweh. E em favor da sua esposa, por causa da esposa, olha só. Porque ela era estéril, assim como Sara. Yahweh ouviu as suas orações. E Rebeca, sua esposa, concebeu. Ela deu, concebeu, foi aberto o ventre dela. No versículo 22. E as crianças, olha isso, lutavam dentro do ventre dela. As crianças lutavam dentro do ventre dela. E ela diz, por que isso acontece comigo? Ou seja, ela já era estéril. O marido intercede para que ela possa engravidar, ela engravida. Quando ela engravida, começa a sentir um mal-estar terrível. E a Bíblia aqui nos relata que as crianças eram gêmeos e eles começaram a lutar dentro dela. Ela fala, por que isso está acontecendo comigo? Que dor é essa? E olha só, então ela foi perguntar a Yahweh de Sevaot. Ela perguntou ao nosso pai, a Yahweh. E Yahweh disse, e o Senhor respondeu a ela com uma profecia. Olha a profecia de Yahweh. E disse-lhe, 2 nações estão dentro do teu ventre, e serão separados 2 tipos de povos das tuas entranhas. Um povo será mais forte, e o outro será mais fraco, e o mais velho será submisso. Servirá ao mais novo. O mais velho será submisso ao mais novo. Aqui começa a saga de Apocalipse 13, ou seja, de toda a palavra. Começa toda a saga, todas as questões aqui, todas as profecias estão ligadas à profecia aqui de Yahweh, aqui em Gênesis 25. Tá ok? O que eu quero dizer com isso? Quem vai perseguir a igreja? E isso aqui eu vou mostrar com todas as questões bíblicas aqui envolvidas e com coisas atuais, e eu vou mostrar para vocês. A guerra não se trata de outra coisa senão descendentes de Esaú e de Israel, de Yaakov. Toda guerra mundial, hoje que você vê, todo tipo de guerra, e a própria profecia de Yahushua lá em Mateus 24, haverá guerras e rumores de guerras, nação se levantará contra nação, reino contra reino, mas esse ainda não é o fim. Então, vai haver guerra até o fim. Ele fala isso. Até o fim haverá guerra. Até o fim, quando restart, vai cair coisas do céu, vai dar restart, vai ter terremoto, tsunami, maremoto, vai ter tudo. Vai soltar demônio, vai acontecer tudo. E vai continuar havendo guerra. Porque é uma profecia que, do nosso Abba, do Yahweh de Sebaot. E ele falou que até o fim haveria guerra. Guerra com quem? Contra quem? Quem contra quem? Descendentes de Esaú e descendentes de Israel.
ok? E onde estão esses descendentes hoje? No mundo inteiro, meu querido. No mundo inteiro. No Brasil, na Europa inteira, em toda a América do Sul, América do Norte, toda a Ásia, toda a África, todo o Oriente Médio, os orientais, estão por todo o mundo. As sementes de Israel e as sementes de Esaú, né, que eu já te mostro aqui, que Esaú e Ismael se juntaram, né, está em Gênesis capítulo 28, versículo 9, em Gênesis capítulo 36, versículo 3, você vai ver que Esaú casa com a filha mais velha, primogênita das mulheres de Ismael, e ele junta as tribos. Então Esaú e Ismael, os descendentes de Ismael, os descendentes de Esaú se unem, se juntam. E quais são os povos que vêm de Esaú? Está lá em Gênesis, né, descendência deles, Gênesis 36, 3 e 1 Crônicas 1, 29 também, está lá. Quem são os povos que vieram deles, Esaú e Israel? Os árabes, ditos árabes, ou todos filisteus, edomitas, né, todos os povos árabes, vamos dizer assim, de uma forma geral, que são muitos povos, muitas nações que vieram dali. Então, todos os árabes. Mas olha que interessante. Atualmente, como é que os povos árabes têm se denominados? Como é que as pessoas chamam eles? Tem um nome para eles. Eles são uma nação agora. Uma nação misturada com todas as nações. Por causa de uma religião. Qual é? Chamados de muçulmanos. Está aí o segredo da profecia. Muçulmanos. Por que muçulmanos? Porque está aqui, está escrito aqui, que o mais velho seria submisso ao mais novo. Em toda a história, você vai estudar, sempre houve guerra entre eles, sempre Israel subjugando os árabes, e acontece isso até hoje, meu querido. Está acontecendo aí nos seus olhos, né? Sempre aí, ó, o Irã, o Iraque, em guerra contra quem? Estados Unidos, as nações Estados Unidos regendo a questão da ONU. Então, quem são a raiz dos americanos? Quem são? Israelitas. A nação americana foi fundada por puritanos, cristãos. Todos os cristãos hoje na face da terra são israelitas. E essa guerra vai até o fim. E você tem que entender isso. Não se trata de outra coisa senão uma guerra entre duas nações que se espalharam por toda a terra. E aqui se cumpre a profecia de Abraão. Se cumpre aqui, porque ele diz: em ti serão benditas todas as nações da terra. Mas você vai entender que você vai ter que assistir a parte 2 e 3 desse vídeo para você ver a conclusão de tudo que eu vou falar aqui. Pra você não falar que eu... né? E se houver perguntas, depois você deixa aqui nos comentários que eu vou procurar responder as perguntas. Mas olha só, começa aqui. O que significa a palavra muçulmano? Vamos entender? A palavra Muslim em inglês, ou muçulmano, significa submisso, meu querido. E aqui ele diz claramente na profecia que eles seriam muçulmanos, ou submissos ao mais novo. O mais velho seria submisso ao mais novo. Muslim, submisso. Muçulmano. É assim que eles são chamados. Será que a profecia está tão precisa assim? É claro, o nosso Criador ele é preciso. Ele não tem nada a esconder. Está tudo aqui. A gente precisa só enxergar. E voltando aqui ao texto, né, de Apocalipse, capítulo 13, você vê uma besta que emerge do mar. E você vê um dragão. E quando você olha a besta do dragão, o animal, o dragão você sabe que é Satanás, é a besta ali, você sabe que uma besta é um animal, né? Um animal que ele tentou retratar da forma que ele viu aquele animal, mas a própria Bíblia explica isso, porque não é uma pessoa em si, mas é toda uma estrutura política e religiosa, ok? Essa besta é uma estrutura política e religiosa que vem sendo firmada ao longo dos tempos, tá? O dragão é uma estrutura espiritual, ou seja, é a estrutura espiritual de Hassatan, de Satanás, entenda isso. E a besta é a estrutura terrena. O que vai acontecer no fim dos tempos? A estrutura espiritual de Hassatan, que vai ser lançada sobre a terra, que é o dragão, ele vai passar o seu poder para a besta que emerge da terra, que é a estrutura terrena, que está sobre hoje o comando dos muçulmanos, vocês vão entender, dos islâmicos. Isso vai se fundir, isso vai se juntar. Satanás vai se juntar a esse povo, tá? Vão se juntar, eles vão se unir. E o dragão vai entregar todo o seu poderio a esse povo. E você vai entender o porquê que eu estou falando isso agora.
E eu vou falar aqui o que realmente é a marca da besta, tá? Então, Apocalipse capítulo 13, vamos lá para o livro de Apocalipse. Estamos aqui? Aqui. Apocalipse capítulo 13. Então, aqui ele fala que qual que é a questão dessa besta que vai, né, durante os 42 meses, vai se fortalecer. Ela vai começar aí, né, quando começar a inversão do campo magnético, todo o julgamento, a libertação dos demônios, muitos vão morrer, mas esse povo, essa besta, ela não vai ser tão afetada assim. Muitos outros povos vão morrer, muitas pessoas vão morrer, mas esse povo específico, essa besta, esse esquema terreno que se chama islamismo, né, todas as vertentes do islamismo, vão sobreviver muitos deles. E sabe por quê que eles vão sobreviver? Primeiro porque é por causa de uma profecia para se cumprir a guerra. Mas porque eles não deixaram de acreditar nas palavras, né? Não deixaram. Eles têm as traduções dele que eles acreditam em parte dessa palavra. O problema é que eles vivem um sofisma, eu gosto de falar isso. É uma meia-verdade. Eles começaram com a base do islamismo, através de decepções que ele teve com, né? Você vai estudar a questão aí de Mohammed, né? De Maomé, e você vai perceber que ele teve várias decepções, tá? Várias decepções. E quando ele funda, na realidade, a família de Maomé, né? De Muhammad, eles eram... a família dele era responsável pela Kaaba, que é hoje lá onde é a Meca, né? Onde a cidade santa do Islã, que é ali em Meca, Medina, a cidade de Medina, ali onde 15 milhões de muçulmanos por ano passam, tá? É a cidade mais visitada do mundo, é lá, uma das cidades mais visitadas do mundo, e que muitas passa despercebida a todo mundo. Ninguém presta atenção nessas coisas, né? Só pensa quando fala de guerra. Aí, guerra, que árabe maluco. E eles estão em todos os lugares. Aqui na Europa já estão dominando tudo, tá? E os vídeos que eu vou passar aí falando sobre isso. Mas por quê? O que tem a ver a marca da besta com essa questão? Tudo. Porque a marca da besta, né, que ele fala lá, o dragão, a besta que é médio do mar, que é esse esquema que eu já falei, a junção do dragão com essa besta que vai passar, depois surge o segundo animal, de 2 chifres, vocês vão entender, porque o Islã tem 2 vertentes principais, os sunitas e os xiitas, tá? 2 chifres, 2 príncipes, os sunitas e os xiitas. Os sunitas são os maiores, 1,5 bilhões de muçulmanos sunitas, e mais 200 e quase 250 milhões de xiitas, ok? Depois eu vou falar sobre a ferida mortal, por isso que eu vou ter que dividir esse vídeo em mais de um. O que é a marca da besta? Que é o texto mais mal traduzido das escrituras. Bom, foi traduzido a questão aqui do Si, Sigma, é o que está escrito lá, tá? Então, a marca da besta do grego, de Apocalipse 13, 18, que está aqui em grego, que foi muito mal traduzido, eles traduziram como 3 números, que é Si, X, Sigma, que na realidade Yohanan escreveu que não era um número, mas um código, tá? Isso não é um número, é um código. Não é para ser um número, é um código. E que código é esse? Agora nós vamos entrar numa questão polêmica, né? Que por muito tempo foi traduzido como 614, traduzido como 646, 665, depois chegou no 666, que é o 666, né? Que vê essa revelação, o número da besta, isso e aquilo. Mas o que está lá no Códice do Vaticano, né? Lá no Códice do Vaticano. Então, no Códice do Vaticano, você vai encontrar lá no Codex Vaticano, do ano 350 depois de Cristo, 350 anos depois. Então, Códice. O que é no grego o que está escrito lá? Vamos lá, eu vou ter que mostrar aqui, porque não dá para mim te explicar bem. Mas olha só isso aqui. 666. Si, Xi, Sigma. Vou tentar aqui. Olha isso. Si, Xi, Sigma. O que significa Si, Xi, Sigma? Bis, Mi,
Alá, no árabe. Esse aqui é o que está no Códex Vaticano. E esse aqui é o que está escrito na Confissão de Fé Islâmica. Si, Shi, Sigma. Essa é a marca da besta. Não é um código. Não tem a ver com tecnologia. Não tem a ver com nada disso. Tem a ver com isso. Si, Shi, Sigma. Esse número 666 que todo mundo traduz errado aí. A tradução ali está escrito Bismillah. Agora nós vamos entrar numa parte. O que significa Bismillah? Significa in the name of Allah em inglês, ou em nome de Allah. E por que o anticristo vai blasfemar o nome de Yahweh de Sebaot, o nome de Yahweh de seu filho Yahushua? Por que vai ser blasfemado? Porque eles não creem que Yahweh é Deus, que o Deus deles é Allah, não é Yahweh. Já é assim há mais de milhares de anos, há mais de 1000 anos, que já é assim. E só tem se fortalecido. Hoje o Islã é a maior religião do mundo, já é, em 2019. Eu vou deixar aqui um vídeo do link do canal do pastor Tiago. Ele postou um vídeo muito interessante aí. Eu vou deixar o link aqui abaixo para você ver o crescimento das duas vertentes do Islã nos últimos anos, até agora 2019. Então, praticamente hoje, quase 2 bilhões de pessoas são muçulmanas. Quase 2 bilhões. Aí nós vamos entrar, né, numa questão um pouco mais polêmica. O que acontece? Esse Bismillah é uma confissão de fé. Como é que é feito o Bismillah para os muçulmanos? É feito um ritual, é a confissão de fé deles, em nome de Allah, com a mão direita. Eles lavam o rosto 3 vezes, né, começando pela testa e descendo pelo rosto, pelas suas vestes. Então eles fazem essa confissão de fé falando Bismillah, ou seja, em nome de Allah, em nome de Allah, em nome de Allah. Isso é feito, esse sinal, com a mão direita e começa com a testa. O que tem a ver essa marca? Vai marcar a mão, vai marcar a testa? Pode ser feita uma marca, obviamente uma marca externa, não tem que ser literalmente uma tecnologia, mas uma forma de aceitar. Agora olha que interessante, eu baixei uma reportagem, vou deixar essa reportagem aí, no Egito, que é a mente islâmica está no Egito. Eles têm suas próprias faculdades, eles têm suas próprias universidades, eles têm seus próprios engenheiros, tudo dentro das universidades deles. Eles mandam alguns para as universidades fora, em Londres, em outros países, mandam, mas eles mandam como olheiros, tá? Para ir lá, estudar, ver e trazer para dentro deles aquilo que é bom, o que não presta eles jogam fora. É assim que eles são. Então começa por aí. Olha que interessante isso. Aqui, eu estava vendo a reportagem, eu não vou deixar nesse vídeo, mas eu já vou gravar um vídeo na sequência, passando essa questão dessas reportagens, passando a questão do vídeo, dos vídeos pequenos e do que tem acontecido aqui na Europa com essa questão. Então, essa reportagem diz que lá no Egito, muitos deles estão tendo marcas na testa. Por causa das orações 5 vezes por dia, sim, é uma hipótese. Eles oram 5 vezes por dia com a testa, né, no chão. E muitos deles estão aparecendo com essa marca na testa. Então, essa questão da marca da besta é uma questão de confissão de fé. E aí, pastor, mas aí a Bíblia diz ali que, se possível, eles enganariam até os escolhidos, né? Pois é, meu querido. Vou deixar algumas reportagens aí da união de algumas igrejas cristãs que têm, né, se unido aí com os islâmicos. E tem outras questões também. Pastores que se converteram ao Islã, vários deles, inclusive no Brasil. Cristãos que têm abandonado o cristianismo, que têm achado no islamismo uma religião mais honesta, mais unida, porque os cristãos são muito desunidos. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer aqui. Então, por uma série de decepções, de fatores, de consequências de algumas coisas, muitas pessoas têm já abandonado a fé. E no fim dos tempos isso vai ser muito mais evidente, muito mais forte. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que eles vão usar questões espirituais, porque Satanás vai se unir com esse esquema. Quer dizer, o esquema do dragão com a besta, que é médio do mar, vão se unir. E o outro segundo animal, que é o falso profeta, né? O animal 2 chifres, que é Muhammad, falso profeta, né? Não podia falar isso aqui, né? Complicado. Não sei se vocês vão ver tal vídeo aí, mas
Já é por anos. Mahdi é a entidade que eles esperam, né? Que é a entidade, vamos dizer assim, na realidade é um dos 12 príncipes, que é o último príncipe que eles estão esperando se levantar no meio islâmico, ou o Messias dele, Mahdi, é o Messias dele, que é o último príncipe, tá? É o último príncipe. Eles aguardam essa manifestação poderosa dessa pessoa, que vai vir Bismillah, Allah, em nome de Allah. E esse anticristo, esse Mahdi, né, vai andar em unidade com um falso profeta. Que falso profeta é esse? Porque esse animal dos 2 chifres, na realidade, esse falso profeta não é alguém que vai vir, que vai ficar falando ali, não. Não, na realidade, é toda a imagem, né, toda a questão da imagem ali da besta, que é aí onde nós entramos no outro assunto, que eu vou tratar sobre isso aqui, a imagem da besta, né, que já existe, é a pedra preta que está lá, né, em Kaaba, que é onde eles têm que dar a volta, né, é um dos 5 pilares do islamismo. Você tem que fazer uma viagem a Meca e dar uma volta lá na pedra deles lá. Já existe essa imagem. A pessoa que está esperando, vai existir a imagem da besta. Já existe, ó. Tem gente que está esperando ainda. Continua esperando, você vai ser pego de surpresa, tá bom? Agora vamos aqui. Eu vou estar encerrando esse vídeo e vou gravar. Então, meus queridos, o que acontece? Porque muitas pessoas acham que o anticristo vem de Roma, vem daqui da Europa. Na realidade, eu também acredito que vai acontecer aqui na Europa algo também, mas a origem dele não seria aqui. Mas por que essa questão tão ligada a Roma e ao Vaticano? Primeiro, por causa da profecia de Daniel, você tem que entender isso. Que lá na profecia de Daniel diz exatamente isso, né? Daniel, das 70 semanas de Daniel, diz o quê? Que o príncipe do povo que haveria de vir. Então, se você não viu o meu vídeo lá faz uma referência ao povo do príncipe que haveria de vir, ou seja, que príncipe é esse? Muhammad, né? E a Bíblia diz lá depois em Daniel 11 que ele viria não como, ele não era um príncipe, ele viria do meio comum, que ele se tornaria, né? Ele se elevaria. Bom, mas eu quero focar em algo aqui. Por quê? Porque a confusão que é feita aí em questão de Roma, que o anticristo é papa, é não sei o que vem de Roma, é tecnologia, isso por causa exatamente dessa profecia, dessa besta, desse animal, né? Que se você vai continuar lendo aí, capítulo 14, 15, 16 de Apocalipse, fala sobre essas questões e dessa questão desse animal, que seria que esse animal, que é um império, né? Um império espiritual que Satanás fez, e um império natural terreno, que eles fazem uma junção no final. Essas duas bestas se juntam, né? O espiritual com o natural. Só que lá em Daniel, ele tem uma visão dessa besta já junta, essa besta já que ele não soube discernir um animal, que ele também teve a visão da estátua de Nabucodonosor. Então a estátua possui 5 partes, né? A cabeça de ouro, os peitorais, né? Os braços de prata, né? A parte do ventre aqui de bronze, as pernas de ferro, ok? As pernas de ferro, e os pés, parte de barro e parte de ferro, ok? E aí ele, né, o próprio Yahweh explica para ele a estátua ali, mas ele fala o que? São 5 impérios, e depois, né, ele fala quais são, que é o primeiro, a cabeça é o Babilônio. Quem são os babilônicos, meus queridos? Árabes, ok? Onde está a Babilônia? Iraque, tá? E depois a parte do peitoral de prata é o quê? Os medos e os persas. Quem são os medos e os persas? Árabes, os muçulmanos. Pegando aí? Cabeça e prata e o tronco, árabes. Depois ele fala qual é o outro império? Macedônico, com Alexandre o Grande. Começa ali a Macedônia. Quem é a Macedônia hoje? Boa parte da Macedônia? Boa parte da Macedônia hoje é o quê? Muçulmana. Mas a Macedônia é a Grécia Antiga, sim, é a Grécia Antiga, parte, né, do Império de Alexandre o Grande, a Macedônia é sim a atual Grécia ali, mas que atualmente, né, o que está acontecendo na Europa, o que está ligando aí? Na Europa foi invadida por muçulmanos, tá? Completamente. Outra parte da estátua é o quê? Império Grego, aí sim, Império Grego, porque o Alexandre o Grande, no ventre ali, né, que é a parte de bronze,
são metais não ferrosos. Interessante isso, né? Ouro, prata e bronze não são ferrosos. Mas aí, na parte das pernas e na parte dos pés já começa ferro. E começa então o reino se divide ali, né? O Império Grego de Alexandre o Grande estava unido, se torna as duas pernas de ferro, tá ok? Que são as duas partes da Grécia que tem maior força, que é Esparta e Atenas. Atenas é a parte comercial financeira e Esparta é a parte de guerra. Então, as duas cidades gregas com maior força, as duas pernas de ferro que estabelece todo o Império Grego, ok? E depois a Grécia, ela é absorvida por Roma, que são os pés, que é a atual que estava ali, né? E é onde a pedra cai, porque ele vê a pedra caindo, que é Cristo, e ela cai sobre onde? Sobre os pés, parte de ferro e parte de barro. O que são os pés? Império Romano, estava ali na atualidade, ok? E é exatamente aí que o Mashiach vem, no Império Romano, e a pedra cresce, se torna um monte em toda a terra. A partir dali, né, que é desfeito esse império. E é exatamente o que a profecia lá de Apocalipse nos diz, né? Que ele explica o que é o dragão. Ele fala que esse dragão, que era um império, né, que era um conglomerado de império que veio, que é a mesma visão de Daniel, que eram 5 reis que já haviam ido, né, um que estava e o que haveria de vir. Okay? O que haveria de vir, que também seria o 8º, que seria o mais forte de todos, né, que seria algo, né, estrondoso. Então, 5 reinos ali, ele faz a referência à estátua de Daniel, 5 que já foram, né? E aí que entra a controvérsia. Porque nessa profecia de Daniel, das 70 semanas, se fala ali que o general Tito, né, porque você vai ler o livro A Guerra dos Judeus, de Flávio Josefo. Por que Flávio Josefo era um judeu, né, muito, vamos dizer assim, voltado para estudo, um judeu mesmo, estudioso, né? E ele escreve, né, o livro A Guerra dos Judeus, porque ele viveu a diáspora do ano 70, por causa do general Tito. Então ele viveu a diáspora. Então você pega ali o livro de Flávio Josefo e vai ler esse livro, você vai descobrir algo interessante. Porque eles atribuem essa profecia, que eles falam que o anticristo virá do Império Romano por causa dessa questão que foi o general Tito que invadiu, tá? Foi o general Tito que invadiu Jerusalém, destruiu o templo conforme a profecia do Mashiach e fez a diáspora dos judeus ali, e ali ele começou a estabelecer lá atrás a abominação da desolação. Né? Começou ali, ela vai culminar agora nos nossos tempos, com a inversão do campo magnético e começar o start dos eventos e tal, que eu já citei nos vídeos atrás. O que acontece é que o livro de Flávio Josefo, do parágrafo 250, se não me engano, até lá o 270 e tal, ele vai descrevendo as 6 legiões romanas da base do exército romano que invadiu Jerusalém no ano 70. E é aí que vem a grande questão, porque senão a profecia ficaria falha por conta dessa questão aí. Quem eram a base, quem eram das 6 legiões, qual eram as 5 principais legiões que invadiu Jerusalém? E ele relata isso num livro que ele foi uma testemunha visual do ano 70. 5 delas eram, né, as 2 maiores eram os sírios. Quem são os sírios? Os árabes e guarnições egípcias e árabes. As 5 principais, ou seja, a maior parte do exército que invadiu Jerusalém, destruiu Jerusalém, eram os muçulmanos, os árabes. Na atualidade eles não eram muçulmanos, né, mas eram os árabes, os filisteus, vamos dizer assim. Né? A guerra que está lá atrás já estava ali, era a base. E ele relata no seu livro, Flávio Josefo, olha que interessante, ele relata que General Tito ele não queria destruir, ele mandou o exército parar, ele não queria destruir o templo. Mas havia uma profecia do Mashiach em Mateus 24 e havia uma profecia lá atrás, né, em Gênesis 25, e essa profecia precisava se cumprir, e uma profecia em Daniel, nas 70 semanas, as profecias precisavam se cumprir. E essa base desse exército, que odiavam com toda a sua força os judeus, havia há um ódio muito grande, os israelitas, não dizendo judeus não, os israelitas, a atualidade, eles eram os judeus, né? A maior parte deles eram judeus naquela altura, eles odiavam eles. E o general mandava parar e ele teve ponto lá dele bater nos soldados com varas, castigá-los, e eles não pararam de matar os judeus, de queimar todos eles, de derrubar, destruir os templos,
eles não paravam, eles pareciam estar, o relato dele, né? Parecia estar possuídos por uma força maior. Que força é essa, né? As 5 legiões do exército da base do general Tito eram árabes. E aí se cumpre aquela profecia de Daniel. O povo do príncipe que haveria de vir entraria e destruiria o santuário. O templo e o santuário. Que essa profecia Jesus profetizou lá em Mateus 24. E se cumpriu. Que povo do príncipe que haveria de vir? Os muçulmanos, os árabes. Essa é a guerra. A guerra sempre se tratou disso desde Gênesis e vai se tratar disso até o fim dos tempos. É isso que se trata. Vai ser a guerra dos israelitas. Quem são os israelitas hoje? Todos os judeus, todos os cristãos, aqueles que professam o nome de Yahushua Mashiach, de Yahweh Tsevaot, Senhor dos Exércitos. Tá? Eu estou falando cristãos messiânicos, né? E judeus também. Mas os descendentes de Ismael e Esaú, que hoje são os muçulmanos, que hoje são a maior religião do mundo. No final dos tempos, a guerra vai acontecer. E aí, quantos vão estar preparados? Eu gravo esse vídeo em caráter especial porque eu estudo Islã e aqui na Europa eu tenho preparado, nós queremos preparar a base de preparação para a pregação do evangelho para os povos muçulmanos, para os povos islâmicos, ou para os povos, né, se diz islâmicos muçulmanos aí, para os descendentes de Israel, tantos que estão aqui na Europa quanto os que estão nos outros países aqui. Nosso foco e objetivo aqui é esse, nos preparar para o tempo dos fins. Por isso esse canal do YouTube fala dos tempos do fim, está ligado ao nosso chamado ministerial para os povos árabes, tá ok? Então se você não achava ninguém que tinha um chamado aí para isso, né? Estamos aqui e devemos sim nos preparar para isso, né? Eu e minha família nos preparamos para essa guerra do fim, tá? E olha, quem não tiver preparado, meu querido, um detalhe. Quando João vê, né, aqueles que venceram na grande tribulação, né, os que foram perseguidos, mortos, que a grande Babilônia prostituta está embriagada com o sangue dos santos por todo o tempo, tá? Em todo momento está embriagada com o sangue dos santos, aqueles que foram degolados. Qual é a única religião que degola com pena de morte? É essa mesmo, os muçulmanos, os islâmicos, né? Eles têm a prática de degolar. Uma das penas de morte. Morte por guilhotina, por degolar, né? Por cortar o pescoço fora. Então tá aí, né? Se você queria saber que é a marca da besta, se você queria saber qual é a guerra final, essa guerra do Armagedon, né? Tão famosa aí que vai ter, é essa guerra que está profetizada desde Gênesis capítulo 25, que Yahweh Tsevaot nos profetizou. Então eu vou continuar esse vídeo, o assunto ainda é longo, tá? Esse vídeo já ficou quase 1 hora, mas ainda tem outra parte do vídeo que eu vou gravar com os vídeos aqui da Europa, da invasão islâmica aqui na Europa, de como tá essas questões aqui na Europa. Depois de tudo isso, o que vai acontecer? No Brasil também é uma invasão islâmica, nos Estados Unidos, e desde aí já há anos que eles têm essa mentalidade. Mas aqui na Europa está muito forte. Agora, essa atual aqui, circunstância aqui na Europa, muito, muito forte mesmo. E qual que é o nosso papel como cristãos? Então, assista o próximo vídeo que você vai ver os vídeos aqui com relação ao que tem acontecido aqui na Europa, com atualidades, com as questões, e vou deixar o link na descrição do canal do Pastor Tiago, tá? Se não é inscrito lá, inscreva que é uma bênção, ok? E o vídeo que vem, eu vou falar outras coisas aqui que você ainda não sabe o porquê de tudo isso. E os vídeos, não sei se o outro vídeo vai ser bloqueado, né? Porque eu vou pôr umas imagens um pouco fortes, umas questões aí que a gente tem visto aqui. E fiquem na paz, né? E que o Senhor possa nos guardar nesse tempo do fim e nos capacitar a pregar o Evangelho